Suspenso o julgamento de constitucionalidade do decreto de indulto de Natal. O combate ao crime, seja ele qual for, tenha que se fazer dentro do devido processo legal. Governador do Rio presta depoimento e é levado para a sala especial da PM Niterói. Presidente do Supremo diz que é contra a regulamentação do lobby e que burocracia exclui parte da população. Criarmos uma rede de desburocratização que envolva o Poder Judiciário internamente e o Poder Judiciário junto com as funções essenciais da Justiça. Uma pesquisa nacional vai avaliar a saúde do trabalhador do Judiciário. Olá, boa noite para você. Um pedido no Supremo de vista suspendeu o julgamento da constitucionalidade do decreto de indulto de Natal de 2017. Até agora, 8 ministros já votaram. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão desta tarde e tem os detalhes do julgamento para a gente. Boa noite, Carla. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. E olha só, o julgamento dessa ação foi suspenso, então, inicialmente, pelo pedido de vista do ministro Luiz Fux. Ele disse que precisaria analisar um pouco melhor este caso. Então, como você disse, até o momento já tivemos o voto de 8 ministros. O placar está em 6-2, ou seja, 6 ministros consideraram que não há inconstitucionalidade no indulto de Natal concedido em 2017 pelo presidente da República, Michel Temer. Lembrando que está sendo julgado aqui no Supremo uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República contra este decreto. Um dos principais pontos questionados pela PGR é o critério que estabeleceu que para ter direito ao benefício e ficar em liberdade, o condenado teria que ter cumprido apenas 1/5 da pena, ou seja, 20%. O julgamento deste caso começou na semana passada, seguiu na sessão plenária de toda a tarde de ontem e hoje tivemos mais um dia dedicado a discutir esse tema e os ministros classificam que é um tema muito importante. Vamos acompanhar na reportagem o que aconteceu hoje. Primeiro a votar hoje, o ministro Edson Fachin disse que é responsabilidade do presidente da República conceder o perdão da pena, mas que a Constituição também prevê limites para esse poder. O ministro considerou ainda que o indulto não pode beneficiar condenados por corrupção, peculato e outros crimes contra o sistema financeiro nacional. Emerge, pelo menos em primazia, o caráter humanitário do indulto, cujo poder é inegável, constitucionalmente atribuído ao presidente da República. E, portanto, o indulto se destina a corrigir iniquidades de um sistema penal e, obviamente, não agravá-las. Corrigir iniquidades de um sistema penal, a fim de mitigar ou evitar o sofrimento do cárcere. Já a ministra Rosa Weber foi a segunda a votar a favor do decreto de 2017. Ela explicou que o indulto é um ato político exclusivo do presidente da República e não pode sofrer interferências para não violar a separação de poderes. Os perdões presidenciais são, por desenho institucional, um controle sobre os eventuais excessos e erros de julgamento do Poder Judiciário. Da análise da doutrina constitucional e da jurisprudência, inclusive no direito comparado, emerge que o poder de perdão presidencial é um componente importante das prerrogativas do Executivo. Para o ministro Ricardo Lewandowski, o Judiciário também não pode interferir no decreto. Ele lembrou considerações das defensorias públicas de que esse perdão beneficia condenados por crimes de menor gravidade e não ligados a crimes de corrupção. O indulto foi concedido de acordo com critérios objetivos e impessoais e se encontra redigido com proposições normativas gerais e abstratas, caracterizadas pela universalidade de seus comandos e expressões, de maneira que não se pode considerar, como pretende a requerente, que o objetivo do indulto foi o de beneficiar determinada classe de condenados. Os ministros Marco Aurélio e Gilmar Mendes também não consideraram o indulto inconstitucional. Eles citaram que todos são contra a corrupção e que o objetivo é analisar o ato do presidente, que, segundo eles, não fugiu do previsto na Constituição. Não cabe aqui dizer que estaria fugindo, né, ao princípio estruturante, que é o princípio revelador
de que a República está assentada em um tripé. Ou seja, na independência e harmonia entre os poderes. E os dois predicados pressupõem que cada poder haja na área que, pela Constituição, é reservada. Aqui não há os campeões da defesa da corrupção e os campeões do combate à corrupção. A rigor, é preciso que o combate ao crime, seja ele qual for, tenha que se fazer dentro do devido processo legal e que isso seja observado. O ministro Celso de Mello também votou na sessão desta quinta-feira. Ele foi o sexto a dizer que o STF não pode interferir no decreto assinado em 2017. O decano também disse que não vê esse indulto como o mais generoso da história e ainda que não é possível associar então esse perdão a grupos criminosos que cometeram crimes contra o Estado. Vamos ver um trecho do voto dele. A prática do indulto presidencial traduz medida de atenuação das distorções gravíssimas que qualificam e deformam o sistema penitenciário brasileiro como um lastimável estado de coisas inconstitucional. Bom, e para falar sobre essa sessão, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Depois do voto do ministro Celso de Mello, que a gente acabou de ver aí, os ministros começaram uma discussão sobre a manutenção ou não da cautelar, é isso? Exatamente, e acabou gerando uma outra suspensão, nesse caso, por conta de um pedido de vista nessa questão de ordem do ministro Dias Toffoli. Mas vamos tentar entender como é que foi essa dinâmica de votação, que eu consideraria algo inédito no plenário do Supremo. Não me recordo, pelo menos a época que tenho feito a cobertura das sessões plenárias, que isso tenha acontecido. Mas no dia 28 de dezembro de 2017, no ano passado, a ministra Carmen Lúcia, na presidência e respondendo pelos pedidos de urgência à época, deferiu a medida cautelar para suspender os efeitos do decreto de indulto. Em fevereiro, com a redistribuição desse processo, dessa ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Luiz Roberto Barroso assume a relatoria e acaba ratificando a cautelar que havia sido deferida pela ministra Carmen Lúcia, suspendendo alguns dispositivos do decreto de indulto. E até então, vinha aguardando pauta de julgamento, essa foi a justificativa que o ministro Luiz Roberto Barroso deu ontem, quando proferiu o seu voto, aguardando pauta de julgamento, que acabou se concretizando na semana passada. O que é importante a gente esclarecer aqui é que, para que haja uma concessão de uma medida cautelar, para que ela continue produzindo os seus efeitos, é preciso que haja um referendo dessa medida cautelar que teria sido decidida de forma monocrática pelo relator. É o que diz a lei que regulamenta as ações diretas de inconstitucionalidade, que exige o que a Constituição determina, que é a cláusula de reserva de plenário. Maioria absoluta dos membros do tribunal, aqui no caso o plenário, né? Então pelo menos 6 votos tem que ser a favor e confirmando aquela medida cautelar para que ela continue produzindo os efeitos. E o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade começou como um julgamento de referendo dessa medida cautelar, mas acabou se transmudando em julgamento de mérito propriamente dito. E hoje, no julgamento, foram alcançados 6 votos para julgar improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade e no sentido de não referendar a cautelar do ministro Luiz Roberto Barroso. Quando se chegou a esse número de votos, o ministro Luiz Fux já havia pedido vista do julgamento e aí, portanto, o julgamento não havia se encerrado. O ministro Gilmar Mendes levanta uma questão de ordem. Como nós já temos 6 votos para o não referendo, ele sugeriu, então, a cassação, a derrubada, vamos dizer assim, a não manutenção daquela medida cautelar que havia sido deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E aí começou uma grande discussão para se saber se essa manutenção ou não poderia ser decidida agora, diante do pedido de vista do ministro Luiz Fux e ante a inexistência de resultado final do julgamento que já havia sido iniciado. Em razão desse impasse, o ministro, então, Dias Toffoli,
pediu vista na questão de ordem, que fica suspenso então para uma decisão em uma outra sessão plenária, aguardando também o voto vista do ministro Luiz Fux no mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade. É a vista da vista, vamos aguardar como deverá ser julgado essa ação direta de inconstitucionalidade no plenário do Supremo. E não necessariamente volta na próxima sessão, né, Karina? Não tem data. Não há prazo. Há um prazo regimental para se trazer, mas não obstante o ministro libere o seu voto, é preciso aguardar a pauta de julgamento e quem define isso é o presidente da Corte. Tá ótimo, obrigada por hoje. Eu que agradeço. Até mais. Até mais. Um seminário discute em Brasília como reduzir a burocracia para melhorar a eficiência do Estado. Ao todo, 4 painéis vão debater formas de desburocratizar a justiça e racionalizar atos e procedimentos do judiciário. Durante a abertura do seminário no Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, falou sobre a importância de uma prestação jurisdicional mais rápida e eficaz, com menos burocracia. A ideia é que, a partir desses seminários, nós criarmos uma rede de desburocratização que envolva o Poder Judiciário internamente e o Poder Judiciário junto com as funções essenciais da Justiça nesse diálogo permanente para melhorar a prestação judicial e atendimento do cidadão brasileiro. Outro assunto abordado no evento é a lei criada este ano que dispensa o reconhecimento de firma e a autenticação de documentos na relação entre cidadãos e o poder público. Para a advogada-geral da União, toda a sociedade ganha com a desburocratização do Poder Judiciário. A partir de uma diretriz legal, é possível, sim, construir uma nova base, em que também, igualmente, o Poder Judiciário possa trazer a solução e a pacificação dos conflitos de uma forma muito mais célere e muito mais simplificada. Aplicar medidas que garantam a desburocratização é indispensável para as instituições públicas, na visão da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A desburocratização que só é possível quando se baseia na ideia de que os atores processuais serão leais, que se comportarão de uma forma que não precisa ser repetidamente conferida, atestada, numerada, né, e desburocratiza todo o processo. Tecnologia foi o assunto abordado pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. Para ele, o Poder Judiciário tem que aderir às mudanças tecnológicas e citou processos já adotados pelo Judiciário. Os processos judiciais em meio físico estão dando lugar aos processos eletrônicos virtuais. O teletrabalho dos servidores já foi, inclusive, regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça e já é uma realidade em diversos órgãos do Poder Judiciário e do Poder Público brasileiro. O seminário acontece durante toda a quinta-feira no Tribunal Superior do Trabalho, com a participação de membros e servidores de tribunais de todo o país. O governador Luiz Fernando Pezão está preso na Polícia Militar de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele deixou a sede da Polícia Federal na tarde de hoje, depois de prestar depoimento por cerca de 3 horas. Pezão foi preso pela Força-Tarefa da Lava Jato por volta das 6 horas da manhã no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governo do Rio. Ele é suspeito de integrar o núcleo político de uma organização criminosa que, ao longo de anos, cometeu vários crimes contra a administração pública. Além do governador, outras 6 pessoas foram presas. E daqui a pouco, Pesquisa Nacional vai avaliar a saúde do trabalhador do Judiciário. A pesquisa, em primeiro lugar, ela vai trazer onde está o adoecimento, onde está o foco, qual é a dor e o sofrimento do trabalhador e da trabalhadora do Judiciário. A Justiça de São Paulo condenou o executivo Agenor Marinho Contente Filho e absolveu outro ex-dirigente da companhia espanhola CAF e 5 da multinacional francesa Alstom em ação penal do cartel dos trens em São Paulo. A sentença da juíza Rosiane Cristina de Aguiar Almeida, da 29ª Vara Criminal da capital. Agenor Marinho pegou 2 anos de detenção substituída por penas restritivas de direitos. Também terá que pagar uma multa de 2% do valor do contrato licitado. O Ministério Público do Estado havia denunciado 7 executivos das 2 companhias. Segundo o MP, os acusados teriam feito a divisão pré-determinada de contratos e formado um conluio para evitar a concorrência. A Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União está fazendo uma pesquisa para saber como está a saúde dos servidores da Justiça.
A pesquisa é realizada entre os 140 mil servidores ativos e aposentados da Justiça Federal e do Ministério Público da União. Também podem participar os trabalhadores do Judiciário dos Estados. A pesquisa está sendo feita pela internet. Aqui no computador, o servidor responde a uma série de perguntas sobre as condições de trabalho e o estado de saúde. São perguntas como o ritmo de trabalho, a liberdade de opinar, se a inovação é valorizada e os equipamentos são adequados. Sobre a saúde, se o trabalhador sente dores, tristeza, mau humor, agressividade. O servidor não precisa se identificar. Esta é a primeira vez que a pesquisa é feita no país. O coordenador da FENAJUF diz o motivo do levantamento: as mudanças na forma de trabalho e o aumento dos atestados de saúde. Um servidor doente traz prejuízo para a coletividade como um todo. Então, esse servidor tem que estar são, feliz, satisfeito para poder realizar um bom trabalho. A pesquisa está sendo feita até o próximo dia 7 pelo site www.pesquisajudiciario.net. O resultado será levado ao conhecimento dos tribunais. A pesquisa, em primeiro lugar, ela vai trazer onde está o adoecimento, onde está o foco, qual é a dor e o sofrimento do trabalhador e da trabalhadora do judiciário. A partir da pesquisa de saúde, nós poderemos atuar. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a competência da Justiça Federal para julgar o caso de um crime de ameaça em que o suposto agressor, que vive nos Estados Unidos, teria utilizado a rede social Facebook para ameaçar uma ex-namorada que mora no Brasil. Com base em entendimento do Supremo Tribunal Federal, os ministros da terceira sessão concluíram que, embora as convenções firmadas pelo Brasil em temas ligados ao combate à violência de gênero não tratem do crime de ameaça, a Lei Maria da Penha, que prevê a fixação de medidas protetivas, concretizou o dever assumido pelo país de proteger a mulher contra toda forma de violência. No processo que deu origem ao conflito de competência, uma mulher pediu a fixação de medidas protetivas no âmbito da Justiça Estadual por causa de supostas ameaças feitas via Facebook por um homem com quem manteve relacionamento quando realizou intercâmbio nos Estados Unidos. A Justiça Estadual rejeitou a competência, afirmando que compete à Justiça Federal processar e julgar crimes previstos em convenção internacional, quando o delito tiver início fora do país e resultado no Brasil, conforme prevê a Constituição Federal. No entanto, a Justiça Federal de primeiro grau determinou a devolução do processo à Justiça Estadual, por concluir, entre outros fundamentos, que as convenções tratadas nos autos não prevêem qualquer tipo penal referente à violência doméstica. O relator do conflito, ministro Joel Ilan Paciornik, reconheceu que não há, nesse caso, crime previsto em tratado ou convenção internacional. Entretanto, o relator destacou que, embora as convenções internacionais firmadas pelo Brasil não tipifiquem ameaças à mulher, a Lei Maria da Penha, que prevê medidas protetivas, veio concretizar o dever assumido pelo Estado brasileiro de proteção à mulher. E daqui a pouco, no mês da conscientização sobre o câncer de próstata, os direitos trabalhistas de quem enfrenta a doença. Pode levantar o seu saldo de FGTS. Em relação ao imposto de renda, ele goza de isenção. Um empregado que tinha vínculo com a Embaixada do Brasil em Londres desde 1980 conseguiu no Tribunal Regional Federal da Primeira Região o direito de ser reconhecido como servidor público estatutário, uma situação funcional que já deveria ter sido resolvida em 1990, quando foi editada a lei que instituiu o regime jurídico único dos servidores da União. Atualmente, existem dois tipos de regime para quem integra a administração pública. O estatutário, para quem está na administração pública direta, como tribunais e ministérios, e o seletista, para quem atua pela administração indireta, como autarquias e empresas públicas, por exemplo. Porém, ainda existem funcionários vinculados à administração pública que não se encaixam em nenhuma dessas categorias e reivindicam na Justiça o direito de ser reconhecidos como servidores públicos estatutários
Um exemplo são os auxiliares locais, que prestam serviços nas embaixadas brasileiras em diversos países. Muitos auxiliares locais foram contratados aqui pelo Ministério das Relações Exteriores antes mesmo da promulgação da Constituição de 88 no Congresso Nacional e deveriam ter sido transformados em servidores estatutários no ano de 1990. Mas como trabalham fora do Brasil, o Itamaraty entende que eles são sujeitos às leis trabalhistas das localidades onde são lotados. Por isso, existem hoje várias ações na Justiça pelo reconhecimento do direito desses funcionários como servidores estáveis. São pessoas que trabalham para a administração pública, que exercem função pública, né, no exterior, nas embaixadas e nos consulados, muitas vezes com funções hoje assumidas por servidores públicos estatutários reconhecidos, como oficiais de chancelaria e assistentes de chancelaria, e que a administração, em total abandono dessas pessoas, nunca reconheceu a situação de servidores públicos deles. Um auxiliar local que presta serviço na Embaixada do Brasil em Londres desde maio de 1980 não era reconhecido como estatutário. Mas a 8ª turma da Corte garantiu a ele o direito de fazer a mudança de regime com todos os benefícios inerentes aos servidores públicos regidos pela Lei 8.112, incluídos os anuênios, além do pagamento de eventuais diferenças salariais. Essas decisões dos tribunais regionais federais, do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência pacificou-se no sentido de reconhecer aos auxiliares locais a sua condição de servidores públicos estatutários e representa uma garantia de direitos que a eles foram suprimidos durante tantos anos. Mais um tribunal aderiu à campanha Novembro Azul. É o TRT da Bahia. O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor que mais mata homens anualmente no Brasil. Entenda quais são os direitos trabalhistas de quem enfrenta a doença. Cerca de 6.000 trabalhadores foram afastados do trabalho em 2017 por detectarem câncer de próstata. Seu Reisvaldo fazia exames periodicamente e um dia foi surpreendido com o diagnóstico de inflamação no órgão, um sinal de alerta. Há 6 meses atrás deu alteração e agora, uma semana antes que ia fazer, já deu inflamação na próstata. Neste mês da campanha Novembro Azul, a Justiça do Trabalho apoia a conscientização do público masculino. Para a prevenção da doença, é importante conhecer os sintomas. O homem percebe que vai começando a urinar com jato mais fraco, urinar com maior frequência, sensação de que não esvaziou completamente a bexiga, passa a levantar muitas vezes à noite para urinar. Seu Reisvaldo é autônomo e não contribuía com o INSS. Neste momento, sentiu falta da garantia dos direitos trabalhistas. Tá meio difícil porque eu sou autônomo e aí as contas vêm. Não tá fácil. O trabalhador que esteja contribuindo com o INSS ou que tenha carteira assinada de acordo com a CLT tem direitos especiais para o tratamento de saúde. Pode levantar o seu saldo de FGTS e pode, talvez, o PIS. E em relação ao imposto de renda, ele goza de isenção. A licença para tratamento de saúde é por conta do empregador durante um período. Depois desse período, vem o auxílio-doença, que é um direito previdenciário. Em casos graves, um acréscimo de 25% no auxílio-doença é concedido para assegurar um acompanhante permanente. Quando ele faz essa comprovação perante a Previdência, há um percentual a mais, um adicional, além do benefício que ele recebe, exatamente por causa dessa necessidade de acompanhamento permanente. O programa Link CNJ desta semana conversa com a juíza auxiliar da presidência do Conselho, Flávia Pessoa. Ela fala da política de enfrentamento à violência contra as mulheres. E você vai ver também uma entrevista com a procuradora Cristiana Ziova, nova conselheira do CNJ. E ainda as notícias do CNJ e dos tribunais pelo Brasil. O Link CNJ vai ao ar hoje, às 9h30 da noite, aqui na TV Justiça. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Viviane Novaes. Vamos falar com ela. Boa noite, Viviane. Conta pra gente quais são as últimas.
Oi, Érica, boa noite a todos. Olha, o novo pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na pauta da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O julgamento está previsto para a tarde da próxima terça-feira. A defesa de Lula alega que Sérgio Moro foi parcial nos processos contra o ex-presidente. O ex-ministro Antônio Palocci deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba na tarde de hoje. Ele vai cumprir prisão domiciliar como benefício pelo acordo de delação premiada que assinou em abril deste ano. O ex-ministro cumpre pena de 9 anos e 10 dias por corrupção e lavagem de dinheiro. Palocci vai usar tornozeleira eletrônica, deverá trabalhar durante o dia e deve passar a noite e o fim de semana em casa. O grupo CCR, que administra estradas no estado de São Paulo, assinou um acordo com o Ministério Público de São Paulo para encerrar o inquérito sobre um suposto esquema de Caixa 2 de campanhas eleitorais de ex-governadores e deputados. Para isso, o grupo vai pagar quase 82 milhões de reais, a maior parte para o estado de São Paulo. E o Ministério Público do Paraná vai investigar se servidores públicos de Guaratuba usaram câmeras de monitoramento para observar mulheres na praia. As imagens mostram que as câmeras se aproximavam de mulheres de biquíni e de short. A Secretaria de Segurança Pública da cidade recebeu um prazo para apresentar ao MP a cópia das imagens e a escala de trabalho dos técnicos em monitoramento. 4 funcionários da prefeitura já foram afastados do trabalho preventivamente. É isso. O Giro na Rede fica por aqui e todas as notícias que você viu aqui no Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você acessar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.